Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Dante, eu sou contador e hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês encontram os dados das empresas na bolsa que vocês têm interesse em estudar. Eu não vou falar exatamente de como analisar a empresa ou qual que é a forma correta de analisar. Vou mostrar para vocês onde que encontram esses dados e como é que é a parte essencial de um estudo, uma parte assim que todo mundo tem que fazer antes de comprar alguma ação. Uma coisa assim bem básica, então, do que eu quero dizer. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ir no Google ou em algum site de busca e escolher qual empresa que vocês querem estudar. Por exemplo, Ambev, que é uma empresa que se fala bastante na bolsa. Vocês escrevem o nome da empresa e botam Bovespa depois. Deve vir aqui a cotação no Google, que no momento não vou entrar em detalhes sobre cotação. E vocês vão encontrar esse link aqui, ó, que é BVMF Bovespa. E aqui é o site oficial da bolsa. Aqui eu abri para vocês. Ele vai abrir essa página inicial. Aqui é a primeira coisa que já tem importante para verificar numa empresa, que é o tipo de código que ela oferece. Aqui ela oferece um único código. É uma empresa que vende um único tipo de ação. Aqui entra aquela questão de opinião. Não é um negócio assim fixo, que todo mundo deve pensar igual, nem nada disso. Mas geralmente, empresas que têm um único código, elas são melhores. São empresas melhores para se comprar, se associar. Por que eu digo isso? Lembrando que isso é opinião minha e não algo fixo, que todo mundo deve pensar igual. Se a empresa oferece só um tipo de ação, só um único código, significa que todo mundo possui a mesma ação. Desde o diretor da empresa, o maior acionista da empresa, até o menor acionista da empresa que comprou só algumas ações, ambos possuem o mesmo ativo, possuem o mesmo bem, que é a ação. E nesse caso da Ambev, ela oferece um único tipo de ação. Então isso já torna uma empresa, no meu ponto de vista, um pouco mais atraente. Vou dar um outro exemplo aqui de uma empresa que não é assim. Por exemplo, essa empresa AES Tietê. Bota aqui o nome da empresa, que com o tempo vocês vão ver que vocês vão chamar mais pelo código do que pelo nome mesmo. Vocês vão escolher aqui a empresa. Vocês vão perceber que essa empresa oferece 3 tipos de ação diferentes. Isso é algo que eu já não me interesso muito. Eu não gosto muito de empresa que oferece ações diferentes. Tem alguns casos que cabe exceção. Esse aqui é uma empresa que eu já nem avaliaria se vale a pena ou não se associar, pelo fato de ter 3 tipos de ação diferentes. Eu acho muito. 2, a depender da empresa, pode já ser considerado muito, mas cabe exceção. Por exemplo, pegar aqui o Bradesco. O Bradesco é uma boa empresa, sem dúvidas. Dificilmente alguém vai entrar num debate, entrar numa discussão de dizer se o Bradesco é uma boa empresa ou não. Só que vem e percebam aqui que ele tem 2 tipos de ações, tem 2 códigos. Então, inicialmente, eu já quero falar o quê? Que depende. Depende tanto de questão de opinião e depende os outros fatores da empresa. Essa aqui é uma empresa muito boa. Então, por ter 2 códigos, já é algo que você pode dar uma relevada. Só que daí uma empresa que já tem 3 códigos, daí eu já acho muito. É uma separação muito grande de ações. Quanto menor o número de ações, o melhor mesmo seria se todas as empresas tivessem um único código, mas infelizmente não é assim. Mas vamos começar aqui pela Ambev. O primeiro ponto positivo da Ambev é que ela tem um único código. Daí vocês vão entrar aqui nessa aba chamada Relatórios Estruturados. Está aqui aberto já. E aqui vocês vão procurar por DFP, Demonstrativo Financeiro DFP. Aqui vocês vão encontrar, é nessa tela aqui na verdade, Demonstração Financeiras Padronizadas. Aí vocês vão clicar em Histórico e vão para essa tela aqui. O que acontece? Aqui ó, já tem um outro ponto positivo. Repara que tem DFP desde 2012. Provavelmente tem até mais se vocês forem pesquisar. Mas olha só como já é uma empresa que expõe
com facilidade para tu encontrar os demonstrativos da empresa de 8 anos atrás. Eu não olho o balanço trimestral, eu acho que causa muita euforia olhar trimestre, eu acho que tem que olhar anos fechados a empresa, ver como é que a empresa foi no ano tal, ano tal. Trimestre eu acho que é muita euforia, eu acho que é muita ansiedade querer avaliar a empresa por trimestre. Porque em 3 meses, 6 meses, não é difícil analisar. Eu acho que é melhor sempre analisar um ano fechado. Então aqui já é um outro ponto positivo, tu encontra com facilidade desde 2012. Deixa eu pegar aqui uma outra empresa aqui. Dar um outro exemplo. Empresa com 3 códigos, que já não é algo que me atrai. Essa aqui já seria uma empresa que eu nem estudaria simplesmente por isso. Teria que ter algum fator muito, muito atraente para chegar no ponto de querer estudar uma empresa com 3 códigos. 2 códigos ainda é relevável, mas olha só, percebam que ele tem dados de 2017, 2018 e 2019. Essa é uma empresa que eu nem pararia para estudar, nem sonhando. Por quê? Porque não tem 3 códigos a empresa e tem demonstrativo desde 2017. Eu nem olharia esse tipo de empresa. Não é algo que me interessa. Muito nova ainda, está muito iniciando muito ainda. Nunca eu colocaria parte do meu patrimônio nesse tipo de empresa. Mas cada um é cada um. Tem gente que quer apostar, quer fazer essa coisa, mas não é o meu perfil. Então, primeiros 2 pontos já que eu trouxe é quantidade de códigos. Se tem um código só, todo mundo está no mesmo barco. Se tem vários códigos, alguns vão estar num barco, outros vão estar no outro. E a depender de uma decisão em uma assembleia, num conselho, que vai querer mudar as regras de jogo, eles com certeza vão acabar vendo a ação que eles não possuem. Numa empresa que tem um único tipo de ação, o conselho está sempre mudando as regras de jogo, todo mundo em conjunto, desde o maior acionista até o menor. Isso eu acho que é um ponto bem atraente. Segundo ponto, a quantidade de demonstrativo financeiro com facilidade que tu já encontra aqui. Claro, que deve ter mais aqui, se for pesquisar tu vai encontrar mais, mas aqui já é um bom parâmetro, desde 2012 já é um considerável, um bom parâmetro. Vamos pegar aqui, por exemplo, pegar 2018. Vocês vão vir, vão clicar aqui, vai abrir essa tela, eu já tenho aqui. Ambev SA, documento de 2018. Se vocês quiserem, vocês podem baixar em PDF, mas eu quero que o vídeo fique mais parecido com alguém mexendo no computador e vendo a ação como se fosse um usuário mesmo. Entrou e começou a ver, então eu já nem vou baixar aqui. Bom, aqui vocês vão encontrar que vocês têm o ativo, o passivo, demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa. Seriam os 4 mais importantes. E com certeza o demonstrativo de resultado, o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, seria o mais importante de tudo. Primeira coisa que tu olharia em qualquer empresa seria o quê? Lucratividade. E vocês vão encontrar no item 3.11. Só lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui é direto do site da Bovespa. Não tem que fazer cadastro, não tem que pagar mensalidade para nada. É só entrar e ver aqui, ó. Não fiz login, nada, é só entrar aqui e ver. Não precisa nem ser acionista de nenhuma empresa para querer ver isso. Vamos fazer aqui uma análise bem simplificada. Deixa eu pegar aqui 2017. Deixa eu ver pegar um Excel aqui. Vamos lá, primeira coisa. 1/1 a 31/12. É isso aí que a gente quer. Vou pegar aqui o lucro. Aqui não é esse número aqui, não é em reais, né? É em 1000, então é isso aqui vezes 1000, então os números são bem expressivos dessa empresa, Ambev. Primeira coisa, com certeza, lucro da empresa. Você só entra numa sociedade se ela dá lucro. Vou pegar aqui o ano 2017. Aqui 2017. Esse aqui é vezes 1000, mas eu vou deixar só assim para a gente visualizar melhor. Primeira coisa que eu olharia a empresa seria o lucro. Mas não simplesmente o lucro, mas como que o lucro veio crescendo ou diminuindo. Deixa eu pegar aqui também 2016.
e 2018. Repara que de fato é uma empresa de lucro constante. Vou pegar aqui mais o balanço anterior também. Essa parte aqui pode ser um pouco maçante, mas é só para mostrar mesmo. Eu poderia já ter botado o vídeo já com essa planilha pronta, mas eu queria fazer mesmo para mostrar. E aqui é Ambev do documento de 2015, os demonstrativos de 2015. Vamos lá no resultado. Encontrar aqui, ó. É o 3.11. Eu acho que 3.11, todas os DRE são 3.11. Esse número aqui, ele é mutável, né? Esses números aqui, do lado aqui, cada empresa pode mudar. Só que eu acho que essa parte aqui do lucro, prejuízo, é sempre igual. Mas cabe um pouco de interpretação, né? Vocês têm que encontrar o lucro final aqui, o último item. Porque às vezes pode ter outro nome como lucro aqui. Não, é nessa empresa aqui, tem lucro por ação aqui, mas nessa empresa seria esse aqui mesmo. Só que isso aqui muda de empresa para empresa, mas tem que botar um pouco de análise. Contabilidade é muita matemática, mas algumas coisas tem que dar uma interpretada. Vamos botar aqui agora 2015, 2014 e 2013. Aqui tu já consegue olhar a empresa já um lastro de tempo legal já. 2015, 2014, 12.362.019, perfeito. E aqui 15.12.879, 12.362, 11.399.437. Deixa eu dar mais uma olhadinha. 12.362, 12.879. Bom, de fato, já dá para ver aqui um bom lastro, né? A empresa tem um lucro altíssimo e se mantém esse lucro há bom tempo. Bom, aqui a primeira coisa que dá para perceber é que veio de 11, foi para 12, 12, 13, caiu para 7.8 e voltou para 11. Dependendo da pessoa que quer analisar a ação, dependendo da pessoa que é um pouco mais detalhista, ela vai querer saber o que aconteceu aqui. E procurar algum estudo, alguma coisa que questiona isso. No meu ponto de vista, é bastante lucro já. São 6 anos, já vem com lucro bom há 6 anos, teve uma queda, mas eu não pararia para estudar isso. Por quê? Porque vem muito de questão de explicações. Pode ser uma explicação boa, pode ser uma explicação ruim, mas no meu caso eu nem me importo com a explicação, porque eu só vejo mesmo a questão dos números da empresa mesmo. Explicação por si só não é algo que me atrai. Eu acho que gasta muito do meu tempo, gasta muita energia ficar estudando sobre o que aconteceu aqui ou ali. Uma empresa nesse caso, eu com certeza não pararia para olhar. Dá pra pegar 2019 aqui também, né? Deixa eu só ver 2019 como é que tá, que é o mais recente. Em 2019 tá 12.1. Então, pra mim, sinceramente, isso aqui, por mais que tenha essa queda aqui, ela não me preocupa, porque já é um bom lastro de tempo. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ver é a lucratividade da empresa. É sempre assim fácil de olhar? Não, vou trazer aqui um exemplo que tá bastante em alta falar sobre essa empresa, que seria a Magazine Luiza. O que aconteceu no caso da Magazine Luiza? Isso aqui eu não vou fazer a planilha, mas vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, um código de empresa, já é algo positivo. Vamos ver os relatórios dela. Tem relatório desde 2010 com facilidade, com um clique tu já acha. Isso eu acho um ponto muito positivo de uma empresa. Vamos pegar esse aqui 2019. Eu geralmente vejo que a empresa tem que ter pelo menos 5 ou 6 anos de lucro. Não necessariamente precisa ser um lucro exorbitante, mas 5 a 6 anos de lucro, pelo menos.
Menos do que isso é um pouco complicado, porque eu acho um pouco recente. Aqui, ó, é uma empresa que teve um bom lucro de crescimento, mas eu tenho uma coisa curiosa que eu quero achar aqui para mostrar para vocês. Ó, reparem como a empresa teve um crescimento. Já vou botar um do lado do outro, só quero achar o que eu tô procurando aqui. É isso aqui que eu queria achar. 65 negativo. É uma empresa que deu prejuízo em 2015. Vamos fazer aqui uma análise. Vou fazer uma nova aqui. Fazer aqui de novo um lucro. 2015, prejuízo. Tá aqui assim. R$65.605 negativo. Isso aqui geralmente é algo que, no meu ponto de vista, já é algo que eu simplesmente já nem me atrai. Porque é uma empresa que teve prejuízo há pouco tempo, relativamente falando, né? Porque para investimento, às vezes não... Às vezes, dependendo da pessoa, considera isso pouco tempo. Eu considero pouco. 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que a empresa não fechou nem 5 anos de lucratividade constante. Mas tem um detalhe. Quando ela começou a ter lucro, ela foi para 86,565 em 2016. O balanço de 2019, a empresa está com 921. Reparem que não é simplesmente uma coisa isolada que você tem que ver. Tem gente que vai chegar e falar assim, não tem 5 anos de lucro constante, 2015 teve prejuízo. Acabou, não compro. Mas a gente não está falando simplesmente uma empresa que deu um lucro qualquer algum tempo depois. Ela saltou de 86 para 921. Isso é mais de 10 vezes. Se fosse 10 vezes seria 860. Ela foi para 921, ela multiplicou mais de 10 vezes o lucro dela de 2016, com o balanço de 2016 para o balanço de 2019. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu quero mostrar com isso? Que essa questão de lucro, o lucro tem que ser constante há 5 anos, 6 anos, dependendo do investidor vai aceitar, não vai aceitar. Repara como isso não é algo matemático simplesmente. A contabilidade ela é números, é bastante matemática, mas também tem uma questão boa de interpretação. Porque se tu for se ater a simplesmente sempre se basear em 5 anos e pronto, tu acaba descartando uma empresa que pode ter um grande potencial. Porque ela não teve há 5 anos lucro, mas ela teve um lucro exorbitante de 2016 para 2019. Então, às vezes, tu pode deixar de lado essa questão de 5 anos de lucro ou não. Não é o meu perfil. Mesmo nesse caso, eu ainda assim não me interessa. Eu me atenho a esse... Sou metódico com esse negócio de 5 anos. Eu acho que no mínimo 5 anos a empresa tem que estar sólida, tem que estar lucrando para se tornar atraente para eu investir. Mas isso, claro que é uma opinião. Não é todo mundo que tem que pensar assim. Esse é o meu perfil. Porque tem gente que vai olhar esse exorbitante para deixar de lado. Vai pensar assim, não deu 5 anos, mas olha só, multiplicou mais de 10 vezes de 2016 para 2019. Que empresa que fez isso e não sei o quê? Então, é uma questão de opinião. Eu estou mostrando aqui para vocês como que vocês analisam, como que vocês aplicam a sua opinião, seus valores. Deixa eu voltar para a Ambev aqui. Isso foi um fator, que é o lucro. Com certeza é o pontapé inicial. A empresa não deu lucro, deu prejuízo lá. Por exemplo, tem uma explicação muito boa lá do relação com investidores
do Magazine Luiza, daquele ano que deu prejuízo. Para mim não importa, eu não me atenho à explicação. Para mim tem que ter o lucro, tem que estar de acordo com os meus valores, de acordo com os meus critérios para eu comprar a ação. Independente se teve uma explicação boa ou não, isso não me importa. Eu não me atenho à explicação. A única coisa que eu me atenho é o balanço da empresa. Depois que fecha o ano, eles entregam esse documento. Isso é o que eu me atenho. Ah, mas a explicação é muito boa. Não importa. Isso não faz parte do meu perfil querer explicação. Isso também é uma coisa, opinião. Dependendo da explicação, ah, mas a empresa fez isso, fez aquilo, enfim, não é muito meu perfil. Eu gosto de analisar 5, 6 anos e ver essa constância. Se não tem essa constância, é algo que eu já não compro, mesmo tendo um bom lucro, esse tipo de coisa. Bom, acho que já dei uma boa desgastada em questão do lucro. Agora vamos para um segundo ponto que é muito importante também, que é o caixa da empresa. O caixa, vocês vão vir aqui no documento do ano que vocês querem ver. Vocês vão mudar essa aba aqui para balanço patrimonial ativo. Aqui vocês têm um ponto para ser levado em consideração da empresa. Vocês têm o ativo circulante e o ativo não circulante. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero que seja um negócio prático para qualquer um que entenda. Não precisa estudar contabilidade para entender isso aqui, qualquer um entende. Ativo circulante é o dinheiro que vai ser usado, que vai ser movimentado, ou melhor, os bens e direitos que vão ser movimentados dentro de um ano, dentro de um exercício. Ou seja, um imóvel vai estar por aqui, vai estar aqui em investimentos, provavelmente. Ou às vezes eles separam aqui em algum outro título. Imobilizado. Talvez aqui, imobilizados em andamento. Alguma coisa. Essa parte aqui, do 1.02 para baixo, são coisas mais fixas. São coisas para mais de um ano, para mais de um exercício. Por exemplo, aqui eu tenho aplicação financeira. Isso aqui são aplicações financeiras mais para outros prazos que não sejam dentro desse período. Intangível, imobilizado, aqui pode ter desde maquinário, casa, pode ter muita coisa aqui, pode ter uma infinidade de coisas. Isso não faz parte do caixa. Por quê? Porque analisar o caixa de uma empresa é ver se ela tem solidez com pagar suas dívidas, se ela tem ou não capacidade de pagar suas dívidas, de sustentar sua atividade se o lucro dela cair, enfim, isso também é questão de opinião. Vocês vão ver que muita coisa de ações é questão de opinião. E vocês têm que ter as próprias opiniões para tomar as decisões. Ninguém pode ter opinião pelo outro, porque a gente sabe que bolsa de valores é algo muito difícil de confiar que outra pessoa está dando uma opinião imparcial. Geralmente não é imparcial. Geralmente essas pessoas mais famosas que dão opiniões sobre bolsa, eles estão tendo algum recurso, tendo algum ganho por isso. Então, acima de tudo, vocês devem estudar e ter as próprias opiniões. E não estudar contabilidade, estudar análise de balanço, estudar a parte técnica e não opinião de pessoas famosas, esse tipo de coisa. Porque cada um vai dar opinião baseado em se dar bem com essa opinião. Então, é complicado. Então, é importante vocês terem as próprias opiniões. Isso é muito importante. Comprar dicas, esse tipo de coisa, infelizmente, não é tão fácil. A não ser que seja uma pessoa de muita confiança, teu. Mas vamos lá, continuando a parte mais técnica. O que eu quero de caixa é o ativo circulante. É aquele dinheiro que vocês conseguem transformar em dinheiro para pagar uma dívida, para pagar a rescisão de milhões de funcionários. Não, milhões não, desculpa. De milhares de funcionários, esse tipo de coisa assim que é a questão da segurança da empresa. Então vocês vão entrar aqui no ativo circulante, vocês vão escolher um 1.101 e 1.0102. Essas aqui são as aplicações financeiras, também chamadas de aplicações financeiras de resgate imediato. Nesse balanço eles chamaram só de aplicação financeira. E caixa e equivalente de caixa. Então vamos pegar aqui 2018. Agora tem que fazer uma continha. 11.463.498 mais o 13.391. Em 2017 é 24.718.073, esqueci de igual.
Opa, tem coisa errada aqui. Dez, 354, 527, mais o 11883. Esse aqui, 2016, 7876849 e 282771. Repara que foi um bom resgate aqui, de um ano para o outro. 7876849 e 222771. Vamos ver do balanço de 2015. Vamos aqui em ativo. Só estou olhando o curto prazo, 1.01. 1.02 não é considerado caixa, não é considerado um dinheiro assim imediato. Vamos lá. 13.621,61. 215.106. 2015. 2014. E 2013. Show de bola. Repara que ela tem um belo caixa, essa empresa. Só que o caixa, por si só, o caixa de maneira isolada, ele não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque depende do tamanho da empresa, mas depende principalmente a dívida da empresa. Então, o terceiro ponto a ser verificado, vocês vão ver que caixa e dívida, ele só faz sentido quando eles são analisados em conjunto. Um separado do outro não faz sentido. Bom, o que é dívida? Dívida para uma empresa é bem parecido com uma dívida normal, de uma dívida de pessoa física. Vocês vão aqui, balanço patrimonial, bota passivo. E aqui, só que aqui tem uma coisa diferente. Quando a gente vai procurar o caixa, a gente só olha o curto prazo para dizer o que é caixa. Mas no caso da dívida, a gente une os dois. Isso aqui daí, aí também, de novo, é questão de opinião. Tem pessoas que consideram só dívida de curto prazo com o caixa. E tem gente que considera a dívida de curto prazo mais a de longo prazo para descobrir a dívida total e comparar com o caixa. Tá, tô falando difícil, vou te mostrar o que eu quero dizer com isso. Aqui ó, vocês vão encontrar circulante, do mesmo jeito que tinha ativo circulante, aqui vai ser passivo circulante. E vocês vão até aqui, até achar empréstimos e financiamentos. Essa aqui é a dívida da empresa de curto prazo. Só um minuto, é isso aí. É 2.01.04. Isso aqui depende, o balanço pode mudar esse nome aqui, tá? Tanto esse nome como esse número aqui da frente. Por quê? Porque às vezes o contador lá, eles querem mudar e querem botar outro nome. Mas cabe uma interpretação. Vocês têm que entender que empréstimo e financiamento, a depender de mudar um pouquinho o nome, vocês têm que conseguir entender o que é. Como eu disse, contabilidade é a maior parte exata, mas ainda tem uma questão de... acontece uma certa interpretação ainda. Vamos lá. 1.560, 630. Mais... Opa, desculpa. Mais... Esse aqui ó, é o de curto prazo. Eu vou para um ponto que é mais prudente. Que eu estou usando mais prudência. Que não quer dizer que é mais certo ou mais errado. Quer dizer prudente. Que eu somo os dois. Para mim a dívida é a coisa inteira. Então aqui ó, 2.2.01. Esse aqui. Para mim, essa é a dívida da empresa. Em 2017. Desculpa a repetição, mas eu acho que é importante a repetição para entender o que é cada coisa.
Beleza. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo para analisar. Curto prazo, esse 3,6. Longo prazo. Doze é 1,282,573, curto prazo. Só mais 2 anos. Vamos lá. 2014. Só peguei a de longo prazo primeiro que eu estava mais perto. Vamos lá. Beleza. Então agora que vem a parte que realmente importa de caixa. Que a caixa só faz sentido, pelo menos do meu ponto de vista, ser analisado junto com dívida. E vocês encontram a chamada dívida líquida, que é um indicador contábil para ver a dívida, mas a dívida em comparação com o caixa. Que a dívida por si só não significa muita coisa sem o caixa. E o caixa também sem a... O caixa sem a dívida também não significa, o caixa é alto. Ah, mas é alto em comparação com o quê? Vocês vão fazer a dívida menos o caixa. E vocês vão encontrar a dívida líquida da empresa. Quando a dívida líquida é negativa, que é esse caso aqui, quer dizer que a empresa não tem dívida. Quer dizer que a empresa está muito sobrando dinheiro. Nesse caso, se ela pegar só o dinheiro que ela tem em caixa, ela paga a dívida inteira, muitas vezes ainda, porque a dívida dela é 2,4, ainda sobra mais de 9. Então, quer dizer que a empresa está sobrando muito dinheiro. Isso eu não estou falando da operação dela, do lucro dela, da capacidade de geração de caixa da empresa. Só o dinheiro que ela tem, entre aspas, vivo. Só o dinheiro vivo, ela já mata a dívida inteira dela e sobra muito dinheiro. Olha aqui em 2015, sobrava 10. Então, ela tinha 13 de dinheiro vivo e 3,5 de dívida. Então, ela é uma empresa totalmente sem dívida. É uma empresa assim que, conforme vocês estão percebendo, é uma empresa que lucra muito bem, é uma empresa que tem caixa sobrando, é uma empresa que tem uma dívida líquida negativa. Então, são muitos pontos positivos dessa empresa. Ela é muito positivo, de fato, essa empresa. Ela é uma empresa que só emite um tipo de ação, é uma empresa que tem demonstrativo financeiro há muito tempo, é uma empresa sem dívida, é uma empresa que lucra muito. Eu acho que qualquer pessoa que for querer entrar num debate e dizer que não é uma boa empresa de investir, provavelmente não vai ter muitos argumentos, porque só levando em consideração os números, vocês já percebem que é uma empresa excelente. Mas agora vamos começar a dificultar a coisa. Pegar aqui uma outra empresa chamada EG Brasil Energia SA.
reparem que essa empresa não funciona, não é tão simples igual a Ambev de analisar. Primeiro, olha o lucro dela. Não é um lucro pequeno, é um lucro enorme. Só que vamos analisar a dívida dessa empresa. EG. Na bolsa é chamada de EG essa empresa. Dei uma paradinha aqui só para não ficar muito cansativo o vídeo. Eu fiz aqui uma análise de uma outra empresa, bem rapidinho, só de caixa e dívida, dessa empresa chamada EG. Eu vim aqui da Ambev, daí fui para essa empresa, daí parece que esse lucro aqui não é muito grande, mas esse lucro aqui é muito grande. 2.3, 2.311, 2.315 é muito, muito lucro, tá? Claro que, se comparado com a Ambev, parece que é pouco lucro, mas é bastante lucro. Aqui na Ambev a gente chegou a lucro de 12.188. Claro que é muito mais lucro, mas como eu vou usar como parâmetro, eu vou olhar um pouco dessa outra empresa, que é uma empresa com dívida, que não necessariamente é uma empresa ruim, bem pelo contrário, que eu considero uma empresa muito boa, mas é uma empresa com bastante dívida, só que é para um outro perfil de investidor, não é para o mesmo tipo de pessoa. Tem pessoa que não vai querer investir nesse tipo de empresa por conta da dívida que ela tem. Vou deixar aqui de lado um pouco. Olha aqui, nesse caso, essa empresa ela tem esse caixa, de 3.8 em 2019, só peguei 2 anos também, e 2.4. Só que a dívida de curto prazo dela já é 2.8 em 2019. Então repara como só o curto prazo ela já quase vai inteira a dívida dela, o caixa dela. Só que olha só o longo prazo. O longo prazo dela é 11. A dívida total dela chega a 14. Então se ela pegar tudo que ela tem em dinheiro vivo, ela não está nem perto de conseguir pagar. E o lucro dela é 2.3. Percebe como a lucratividade dela ela é muita dívida. Uma empresa com muita, muita dívida. Mas não deixa de ser uma empresa boa. É uma empresa, eu considero uma boa empresa, mesmo tendo lucro. O fato de eu considerar uma boa empresa quer dizer que ela vai continuar sendo uma excelente empresa daqui a 20 anos? Claro que não. São possibilidades. E daí vem aquela questão, tá, mas por que tu não compra tudo da Ambev? Porque é uma questão de diversificação. O que pode estar bom hoje, daqui a uns anos pode não estar lá tão bom. Como o que está mais ou menos bom, no futuro pode ser muito bom. Então, vocês não podem colocar todos os ovos na mesma cesta, aquele ditado. Vocês têm que diversificar. E dessa forma, às vezes, uma das diversificações que eu faço é com empresa com pouca dívida e empresa com bastante dívida. Então é uma forma de diversificar até a questão do risco. Essa aqui, vou até me arriscar a dizer que é uma empresa que é o mais risco investir nesse tipo de empresa, porque ela é uma empresa com muita, muita dívida. Só que tem um outro indicador que eu quero trazer agora, que eu já falei em lucro, caixa, dívida e dívida líquida. Aqui, olha só o contraste de uma empresa com a outra. Essa aqui a Ambev, por exemplo, uma empresa com praticamente com nada de dívida há 6 anos seguidos. O lucro dela é enorme. Essa aqui também tem um lucro enorme, mas ela também tem um lucro enorme, mas se comparar com a Ambev, claro que parece pouco, mas é um lucro enorme isso aqui. Só que olha a dívida que ela tem. Só que agora eu vou trazer mais um indicador que seria dívida líquida, vou chamar de DL, dividido por EBITDA. EBITDA, a grosso modo, seria a geração de caixa da empresa, mas deixando de lado as coisas que reduz o lucro da empresa, mas não reduz o caixa exatamente naquele momento. Vou dar um exemplo assim do que quer dizer isso. Digamos que tu comprou um carro e comprou um carro zero. Tem aquela história, né? No primeiro ano tu desvalorizou um monte. Só que onde é que está essa desvalorização? Saiu do dinheiro do teu banco? Tu tinha lá tanto no banco e teu carro desvalorizou, tua conta corrente, tua conta poupança reduziu? Óbvio que não. Então, isso é retirado com o EBITDA. Então, a principal diferença entre EBITDA e lucro é essa. Por quê? Porque o lucro ele está descontando tudo. Depreciação, amortização e os juros e os impostos, esse tipo de coisa. O EBITDA é mais
com relação a só a parte da geração de caixa de fato da empresa. Então, esse indicador é muito bom para tu analisar como é que está essa questão da dívida. Empresa que tem dívida líquida negativa, não tem mais o que olhar na dívida. A dívida tá ótima, tá perfeito. Então, esse indicador nem faz sentido. Então, por isso que eu deixei para falar desse indicador quando eu abrisse essa empresa aqui, que é a EG. EBITDA, vocês vão encontrar usando o quê? Vocês vão entrar aqui no demonstrativo resultado da empresa e vocês vão procurar pelo... Peraí. Deixa eu botar aqui. Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. Deixa eu pegar aqui da Ambev só para fazer um teste primeiro. E vocês vão somar esse valor com vocês vão entrar aqui em demonstração do fluxo de caixa. E esse aqui eu acho que é um dos principais, o que mais muda de uma empresa para outra. No caso da Ambev é depreciação, amortização e impairment. E vocês vão somar com esse valor. Soma um com o outro. Esse aqui é o EBITDA da Ambev. E esse valor que vocês dividiriam pela dívida líquida. Mas aqui na Ambev eu só queria tirar uma prova real, porque eu já tenho o valor certinho aqui da Ambev, só queria ver se bate certinho. Então vou tirar aqui e vou para EG de novo. Ambev, deixar esse aqui. EG. Vamos lá no resultado. Já estou no resultado. Aqui, ó, repara que já é outro número. Resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Vou pegar esse aqui. Repara que, olha só como já fez diferença do lucro dela pro EBITDA. E somar com... Aqui provavelmente vai ter outro nome já. Aqui só é depreciação e amortização. Ele não traz impairment no título. Vou pegar 2017 também. 2018, quer dizer, desculpa. Vamos lá no... Eu peguei aqui de trás para frente, mas só porque estava na tela. Depreciação e amortização. Aqui é o DA, né? O EBITDA é por causa... É uma termo em inglês, mas é o DA. Então é o EBIT mais DA. Por isso que dá EBITDA. E aqui é que eu estou pegando o D e o A, que é o final da sigla. E EBIT em inglês é esse nome aqui, só que daí em inglês, no caso. Por isso que dá a sigla não bate. Repara como muda do lucro para o EBITDA dessa empresa. Isso aqui provavelmente é porque o maquinário dela, como ela trabalha com energia elétrica, a depreciação dela é muito alta. Por isso que afeta tanto o lucro dela. A despesa financeira dela é altíssima. E a depreciação dela... Opa, desculpa. E a depreciação dela é muito, muito alta também. Por isso. Mas a depreciação ela não tem um impacto direto no caixa da empresa. Então, por isso que é interessante a análise da dívida líquida é sempre EBITDA em relação com a dívida líquida. Daí vocês vão fazer o seguinte cálculo. Vai ser EBITDA... Não, desculpa, o contrário.
dívida líquida. Então quer dizer que vocês precisam, que no caso quer dizer, desculpa, essa empresa, ela precisa de 2 exercícios financeiros inteiros mais 0,11 para conseguir pagar a dívida dela. Então repara que é uma empresa que joga com uma dívida altíssima. Aqui, ó, nesse caso de 2018, ela precisa da operação dela inteira de um ano, mais metade de um ano, e ainda falta. Então é uma empresa com muita dívida. Ela tem investimentos, ela investe muito alta em si mesma, e desse modo ela tem muitas dívidas. Mas depende. Tem empresa que vai ter boa dívida, no caso da Ambev, que é uma empresa com baixíssima dívida, mas vai ter um lucro excepcional. Vai ter outras empresas que vai ter uma dívida cada vez mais crescente. Olha só como cresceu a dívida dela de um ano para o outro. Ele não tá nem aí. Ela se endivida mesmo. Só que ela não teve um lucro proporcional. Olha só o tamanho da dívida dela. Ela aumentou 3,5 de dívida e mesmo assim mal manteve o lucro de um ano para o outro. Mas isso eu ainda considero uma empresa boa. Só que isso é perfil. Tem pessoa que vai olhar essa dívida e vai pular fora. Vai falar, não quero saber disso aqui. Eu não vou botar meu patrimônio nisso aqui. Só que isso é questão de opinião. É uma empresa que pode ser que futuramente mude. É uma questão de risco, questão de opinião, questão de critérios. Vou dar um outro exemplo aqui de uma outra empresa. Tudo que eu estou trazendo aqui são formas de vocês aplicarem os critérios de vocês. E não é que eu estou falando que o meu critério é o certo ou errado. Porque isso não existe. Bem no final do vídeo tem uma parte... Deu problema no site. Não tem jeito. Eu ia mostrar aqui da droga raia, que seria a questão da margem líquida. Posso pegar aqui da margem do Easy, se não travou. Olha só, outra questão que muita gente... Uma das coisas é dívida. A pessoa fala assim, não, se é uma empresa com dívida líquida alta, eu já nem penso em investir numa empresa assim. Isso é um dos pontos, eu acho que mais faz o investidor não querer entrar no negócio, seria a dívida. A pessoa não quer nem pensar em ter dívida numa empresa. Mas olha só, outra coisa que também assusta o investidor. Olha só o caso da Magazine Luiza. Ela teve que vender 19,886, isso é em R$1.000. Então a gente não é 19 milhões, é 19 bilhões de reais ela teve que vender para ela faturar 921 milhões. Nesse caso, isso representa quer dizer que ela está com uma margem líquida de... Deixa eu botar mais zero. De 4,6%. Quer dizer, olha só o quanto que ela tem que vender para ela conseguir lucrar. Isso que é um perfil das empresas do varejo. As empresas do varejo, de comércio, assim, que a gente conhece, elas têm uma margem líquida muito baixa, muito baixa. Elas têm que vender um volume enorme de material, de produto, para conseguir ser competitiva. Ela joga com uma margem muito baixa. Isso também é outra coisa que as pessoas também às vezes não querem investir numa empresa assim. Pô, ela vai ter que vender tudo isso aí, vai ter que vender 19 bilhões para faturar 920 milhões. Às vezes já é um negócio que também pode atrapalhar o investidor. Então aqui só resumindo o que eu trouxe. Claro que boa parte do que eu botei aqui também é questão de opinião, questão da minha opinião, que não necessariamente tem que ser de vocês, mas... Primeira coisa que eu levei aqui em consideração é que empresa... pior que o problema está no site inteiro, mas aqui eu vou falando. Primeira coisa que eu levo em consideração é a empresa ter um único tipo de ação. Uma ação, tanto para o diretor, quanto para o presidente, quanto para a pessoa que tem mais ação do Brasil daquela ação, como para o investidor que está começando agora, eles possuem a mesma ação. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é quanto tempo que a empresa já está na bolsa. Ela está dando esses balanços financeiros aqui para a Bovespa há quanto tempo? No caso B3 agora. Está fazendo isso há quantos anos? Isso seria outro ponto. Um ponto de extrema importância é há quantos anos ela já vem lucrando de forma consistente. Outra coisa é a questão da dívida líquida dela.
Tem empresa que tem uma dívida líquida muito alta, a pessoa não aceita, que é o caso da EJE, por exemplo. O cara não quer saber dessa empresa. O EBITDA dela, a capacidade real de geração de caixa dessa empresa, tu tem que passar 2 exercícios inteiros para conseguir pagar essa dívida. Ele faz tudo o que ele tem que fazer, ele pega todo o dinheiro dele e ainda fica faltando 10 bilhões de dívida. Tem gente que não gosta, tem gente que aceita, depende. E essa dívida vem crescendo. É considerada controlada ou não essa dívida? Vai da pessoa. A pessoa vai aceitar essa questão, essa proporção de geração de caixa por dívida? Isso vai da pessoa, vai do investidor. O que eu quero trazer aqui principalmente é que não existe uma forma única. Dessa forma que eu vou fazendo, vocês vão analisando da forma de vocês. Espero que tenha gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem botar nos comentários ou tiver alguma curiosidade para trazer a discussão. Beleza? Obrigado.